Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos dando continuidade à nossa sequência de vídeos sobre montagem e manutenção de computadores. Então, vamos lá. Manutenção de computadores, parte 3, componentes. Então, nessa sequência agora, vamos falar sobre unidades de armazenamento. Trouxe aqui algumas partes bem velhinhas aqui, mas também tem os mais novos. Então, a gente tem aqui o famoso disquete de 1,44, disquete 3,5, né? Era um disco de vinil bem fininho, bem flexível. Aqui era o cartão perfurado, que a gente utilizava como programação esse cartão perfurado. Nós temos aqui os HDs. Esse é um HD do tipo IDE, que o cabo é o cabo flat. Esse aqui é a placa lógica, a controladora dessa parte mecânica. Então é esse mesmo aqui, tá vendo? Entra o cabo flat e aqui o cabo de força. E aqui você jampeava ele para dizer se ele seria um master ou um slave, ou seja, um que ia comandar, ou se era o escravo que ia servir esse outro, primário, secundário, como a gente trata hoje. Então ele era dessa forma que a gente conseguia colocar o mesmo cabo flat para os dois, ou para ele e mais uma leitora de CD e DVD, mas se fosse para os dois, teria que ser feito o jampeamento para o master ou para o slave, e não dava para deixar os dois iguais, senão o sistema não reconhecia. Aqui nós temos um outro tipo de HD, também de 3,5 polegadas, de 500 GB. Então, para desktop, todos esses aqui. Porém, esse aqui é do tipo SATA. Ok? Aqui entra o cabo de dados, SATA, e aqui o cabo de força. Lembra que a gente tem o chamado lá antiburro, né? Que é a posição, então tem esse cortezinho. Os cabos também tem o cortezinho que é a posição que ele encaixa. Aqui nós temos os HDs de 2,5 polegadas, que é o menorzinho, que é para colocar em notebooks. Então, esse eu conseguiria colocar no desktop, porque a entrada é igual. Porém, esse aqui eu não conseguiria colocar no notebook por causa do tamanho. Então, por isso que tem essa diferença. Esse é bem fininho, tá vendo? E esse é mais largo. Então, dentro do HD, nós temos esse disco rígido, que o nome é HD justamente por isso, porque é um hard disk, que é um disco rígido. Então, nós temos o eixo aqui, o disco ou prato, a cabeça magnética de gravação, o braço da cabeça magnética, que é assim como aqueles discos de vinil antigo, ele gravava por trilha e blocos. Cada trilha tem blocos onde são armazenados os dados. É magnético, porque essa parte aqui é magnetizada, é um ímã bem forte que tem aqui. E por isso que o HD ele é um pouco lerdo, porque ele passa por toda a estrutura digital, ou seja, componentes digital aqui lógicos, e chega nessa parte ele é mecânico. Então, esse braço faz a gravação e a leitura, ele tem que procurar, e às vezes quando ele danifica, ele fica batendo a agulha, dando um barulhinho bem típico de bater agulha mesmo. E aqui nós temos o SSD, que é o mesmo modelo de HD, porém não tem disco. Ele é todo, os blocos de armazenagem são como se fosse um pendrive gigante. Então ele não tem parte mecânica, ele é todo digital, ou seja, todo feito com componentes eletrônicos. Cada bloco desse armazena informação. Então o acesso à informação, a gravação, a inicialização do sistema, tudo é muito mais rápido.
Então, dessa forma que funcionava, aqui nós temos um HD externo, que é acoplado pela porta USB. Aqui nós temos as fitas magnéticas, que são muito usadas para fazer backup, porque acomodam uma quantidade bem grande de dados. Ah, mas ainda utiliza fitas de backup? Ainda utiliza fitas de backup. Então, pode parecer antiquado, mas nas grandes empresas ainda se faz backup através desse tipo de fitas ou através dos storages, que são um gabinete grande cheio de gavetinhas, onde tem HDs dentro. Então, aqui é um HD nesse formato aqui. Claro que possivelmente não dá para ver aqui, mas a capacidade dele é maior. Já é em teras. E aqui você coloca o HD nessa gaveta e acopla nesse gabinete. Um detalhe legal é que por ser por cluster, você pode retirar e acoplar o HD se ele der problema, mesmo com todo o sistema ligado. Você não precisa desligar para trocar apenas uma gaveta. Bacana, né? Então essa é a parte de armazenamento. Assim, e todo o nosso sistema operacional, todos os aplicativos, todos os nossos arquivos, tudo que você tem de programa ou de arquivo, filme, vídeo, músicas, foto, fica dentro ou do HD, esse cara aqui, ou do SSD. Beleza? Então você vai gravar seu Windows, seu Linux, você vai botar seu Office, tudo fica nessas unidades de armazenamento aqui. Ok? Lembrando aqui, ó, o cabinho SATA de dados e o cabinho SATA de energia. Amarelo e preto aqui. Então, o encaixe é o mesmo desse grande aqui. Porém, o tamanho não vai caber no notebook, mas o contrário é verdadeiro. Então, vamos agora para os processadores. Trouxe aqui uns modelos antigos de processadores. Ó. Era uma central de processamento. Esse circuito integrado aqui era uma central de processamento. Esse aqui era outra central de processamento. Aqui nós tínhamos os chamados processadores da AMD. E o chip mesmo de processamento ficava dentro desse quadradinho de vidro. E uma qualidade ruim, uma má qualidade desses processadores, é que por ele ser de pino, qualquer forçadinha que você desse, ou se caísse no chão, você perdia o processador. Então, tinha que ter muito cuidado por causa dos pinos. Aqui em cima, nessa superfície, é onde ia o dissipador de calor e em cima o refrigerador aqui, ó, a ventoline, ou o ventilador, o fan, o cooler, como queiram chamar, tem vários nomes diferentes. Ele apoiava aqui. Aqui era colocada uma pasta térmica e o dissipador vinha aqui em cima. Quando quebrava essas pontinhas aqui também, normalmente queimava. Esses processadores queimavam muito fácil também. Tinha que colocar na posição certa, tá vendo esse cortezinho? É a posição que tem lá no soquete. Lembrando que o soquete é essa parte aqui, tá, gente? Tudo bem que esse aqui é um soquete VGA, não é o mesmo desse aqui, do AMD. Então ele é diferente. Então, aqui nós temos esses que eram encaixados num slot, com essas pontinhas. Esse aqui, que é utilizado em alguns notebooks, em telefones, como podem ver, televisores, placas de circuito de alguns dispositivos eletrônicos. Tem processamento, então eles são jampeados, ou seja, são soldados na placa-mãe ou na placa de circuito. Então as soldas ficam por baixo, são um monte de bolinhas que elas derretem e fazem a conexão nesses pininhos. Aqui, ó, o modelo da AMD era cheio de pino, assim, quando entortava você perdia o processador, porque se desentortar ele quebrava muito fácil.
Aqui, ó, como eu falei lá no outro vídeo, nossa CPU, aqui está como GPU, mas é CPU, que é Central de Processamento, ou UCP, Unidade Central de Processamento, não é aquela caixa grande. Aquela caixa grande é o gabinete, como a gente costuma chamar de CPU, mas é gabinete. Então, o CPU é a unidade de processamento, que é o nosso processador. Então, nós temos aqui algumas gerações. Temos aqui um processador da Intel da segunda geração, que ele ficava na vertical, na placa, ele não ficava nesse formato aqui. Esse era o slot, que ele encaixava com esse slot. Eram utilizados numas placas, umas das primeiras placas on-board que saíram, que era a XCell 2000, que, diga-se de passagem, não era lá nenhum espetáculo, mas utilizava esses processadores, que era frequência 133, 166, e foi evoluindo por aí. Os Pentium 2 aqui, ó, 266, então era dessa forma. Aqui nós temos uma sequência de gerações de processadores da Intel. O Core i3, o i5, o i7 e o i9. E esse aqui, como vocês podem ver, dois modelos aqui, é a chamada 10ª geração de processadores da Intel. Então, bem velozes, bem bacana, e são bem bacana de utilizar. O ganho, a performance dele, o clock, quando a gente chama, bem legal, bem alto. Um detalhe que antigamente a gente, naquelas placas como eu mostrei no vídeo anterior antiga, você tinha que jampear a placa, que ela vinha para vários tipos de processadores, vários tipos de clock ou de velocidade, e você jampeava as placas, trocava o circuito dela de acordo com o processador que você ia usar, que a gente chamava de fazer um overclock na placa-mãe para que pudesse ganhar performance. Aqui é um processador já encaixado. Quando você vai colocá-lo ou tirá-lo, você abaixa essa alavanquinha, puxa ela para o lado, levanta esse encaixe, solta desse pino e você tira o processador. Ele vem deslizando aqui em cima, você abre e troca o processador. Tira ou coloca. Ok? Aqui nós temos nossas memórias, ou seja, é a memória volátil do computador. Nós temos 3 tipos de memória no computador. Nós temos a memória ROM, que é uma memória física, que guarda os comandos de inicialização da placa-mãe, data, hora, versão, e uma infinidade de outras coisas, de dispositivos de entrada e saída. Essa é a memória ROM. Temos a memória RAM, que são essas aqui. Eu trouxe algumas gerações. Aqui, como eu mostrei na placa-mãe no vídeo anterior, é memória EDO ou SIM, e elas trabalhavam em pares, lembra? Então, suponhamos que seja de 4 megas cada plaquinha dessa, então 4, 8, 16 megas de RAM. Olha só, e eu já usei isso, pessoal. Não se avexem, não. Já usei nos Pentium 100 da vida, no 186, 286, 386. Eu usei essas magníficas aqui. Depois vieram as memórias DIMM, que é esse modelo aqui, já nos 166, no Pentium 2, já veio com essa memória. Então elas trabalhavam com 124 e 256 megas. Se não me falha a memória, a última versão dela veio com 512 megas. Aí viemos para memória DDR, essa é DDR1. Então ela veio a DDR1 de 256, 512 e 512 megas, 256 megas e 1 GB de memória. Também
não era lá essas coisas, mas para a época já era top de linha. Aqui nós temos as memórias para placas de notebook, tá vendo? Elas são um pouquinho menores, como eu falei, elas entram na diagonal, você encaixa ela na diagonal e depois abaixa para travar e tem umas travinhas aqui no canto. Então, para tirar, você puxa as travinhas dos dois lados, levanta ela e puxa para o seu lado. Aqui outra memória, mas no modelo mais novo aqui também é de notebook, ok? Essa já é DDR mais moderno um pouco, já passou para DDR2, DDR3 e por último temos aqui as DDR4, que o pessoal utiliza nas PC Games. Ela tem um dissipador de calor de alumínio em volta, é toda coloridinha e por aí vai. Para limpar as memórias, às vezes elas oxidam por estarem folgadas, ou por o local que você mora ser muito úmido ou perto de mar, então ela oxida um pouco. Ou ela isola, criando uma proteção porque está folgada. Então você vem com ou álcool isopropílico e um paninho bem macio e passa na memória, nesses filamentos da memória, ou com uma borracha branca dessa e limpa a memória, os conectores ficam bem branquinhos. Às vezes pode ser um dos motivos do computador não funcionar. Lembrando que essa memória ela é volátil, ou seja, quando você desliga o computador, tudo que você tem ela apaga. Então, como que ela trabalha? Imaginem aqui uma simbologia. Você tem uma mesa de 1 metro por 1 metro e você começa a colocar coisas acima dela. Livro, caderno, computador, notebook, coisas de escritório. E vai chegar uma hora que não cabe mais, correto? Então, por isso que às vezes o computador para de funcionar porque está com pouca memória para muita coisa que você está querendo abrir, ou um jogo muito pesado, ou um arquivo muito grande. Então essa memória de trabalho, ela fica tentando se organizar para nada cair. Ou seja, para não dar um overbook aí de memória. Então, ela trabalha dessa forma. E quando você desliga o computador, é como se você tivesse tirado tudo de cima da mesa e quando você funciona, ela está sem nada de novo. É assim que ela funciona. Então nós temos em cima aqui as memórias do desktop, só para dar uma simbologia aqui, ó. Essas são de desktop e temos aqui de várias gerações. Essa é a de notebook, que é menorzinha, e essa é a memória DDR4 de celulares, ok? Então, como eu disse, os chips ou os processadores que são o chipset, por exemplo, ou outros que você não vê a solda em cima dele nem dos lados e nem tem encaixe, a solda dele é aqui. Quando são soldados na máquina, são esferas de estanho que vão aqui embaixo e são encaixadas em cima dos conectores da placa e eles são superaquecidos ali com uma máquina própria e é assim que é feita a soldagem. Então essas são as nossas memórias. Lembrando de novo, nós temos 3 tipos de memória de computador, que são a memória permanente, que são HD, SSD, pendrive, cartão. Essas são memórias permanentes. As memórias permanentes de inicialização, que é a memória ROM, essa que fica lá na placa-mãe. E tem as memórias de trabalho, que são as memórias RAM, que são voláteis. Quando você desliga, ela apaga tudo que tem nela e se ela estiver isolando ou com alguma oxidação, passa uma borrachinha ou álcool isopropílico aqui e ela volta a funcionar, se não estiver queimada, é claro. Beleza? Vamos ficar por aqui nesse vídeo. Obrigado aí a todos por estarem comigo.
e logo trazemos a próxima sequência de vídeos aí de montagem e manutenção de computadores, até chegarmos no finalmente, quando a gente vai mostrar como resolver problemas, como instalar sistema operacional, instalar aplicativos, antivírus e demais. Obrigado por estarem comigo até aqui. Espero que tenham curtido mais essa parte aí dessa nossa série de vídeos. Curtam, compartilhem, acionem lá o sininho e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.